Deus leva Elias para ter um confronto com os profetas de Baal, aqueles que seguiam os espíritos malignos. E Deus então fala para Elias para dizer o seguinte para o povo: parem de cogitar em dois pensamentos. Se vocês crêem que Baal é Deus, sirva a eles. Mas se vocês crêem que o Senhor é Deus, então sirva a ele. O que Elias quis dizer ali? Você não pode ficar em cima do muro. Vocês não podem ficar toda hora, hoje eu creio, amanhã não creio, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Você não pode ficar oscilando na fé. Entra e sai da igreja, um dia está, um dia não está, um dia cumpre com as suas obrigações, outro não. Vive oscilando na fé. A pessoa que vive oscilando na fé, ela corre um grande risco do Senhor Jesus voltar e ela não entrar no reino dos céus. A pessoa tem que ter decisão. Em tudo na vida nós temos que ter decisão, principalmente na fé. Principalmente na fé. Tem pessoas que não conseguem se firmar. Ela não consegue se firmar em relacionamento, ela não consegue se firmar em trabalho, ela não consegue se firmar no seu casamento. Tudo dela é um problema. Ela vive numa ansiedade, ela vive num comichão que leva ela a tomar atitudes erradas, inapensadas, e ficam quebrando a cara o tempo todo. Assim era o povo de Israel. Assim era o povo de Israel naquele tempo. Por isso Elias falou para eles: parem de cogitar em dois pensamentos. Parem. Aí Elias então chama o povo para mostrar que Deus era Deus, que o Senhor era Deus. Foi para o altar. Chegando no altar, o que tinha no altar? O altar estava rachado. Tem pessoas que elas são assim, elas não conseguem se segurar em nada. Mas por quê? Porque não buscam o Senhor. Não se santificam. Quando Elias foi para o altar, a primeira coisa que ele fez foi arrumar o altar, tirar a rachadura, tirar aquela fenda que estava no altar. Arrumou ele, preparou ele, santificou ele para poder botar o sacrifício que ele queria para o Senhor. E quando ele põe o sacrifício para o Senhor no altar que ele preparou, que ele santificou, o fogo desceu dos céus. Porque muitas pessoas dentro da igreja não crescem, não conseguem prosperar, não conseguem ter uma vida abençoada, só vive na ansiedade, só vive com síndrome do pânico, só vive atribulada, relacionamento atribulado, família atribulada, tudo dela é atribulado. Por quê? Não consegue dormir direito, porque ela não se santifica. E como que nós vamos nos santificar? Fazendo a nossa parte. Parar de se contaminar com coisas que não edificam a nossa fé, mas sim buscar ler a Bíblia, jejuar, orar, estar nas reuniões, procurar fazer a sua parte de buscar pela sua vida espiritual, porque se o Senhor Jesus voltar e se você não estiver bem, não vai para os céus. E esse é o grande problema, e essa é a pregação de salvação que eu estou botando aqui agora para você, que talvez vive nessa caminhada de oscilar, de dois pensamentos, cheio de dúvida. Tem que buscar em Deus para você passar a ter certeza das coisas, porque senão pode ser tarde demais. E muitas pessoas dentro da igreja são assim, e elas não conseguem fazer nada, ou quando elas não conseguem fazer nada, melhor dizendo, quando elas não conseguem conquistar nada, elas começam a pular de igreja em igreja, achando que é a igreja que não atende o que ela quer, mas na verdade é ela que está mal espiritualmente. Eu lembro de uma palavra que o Senhor Jesus falou para o discípulo uma certa vez, que disse: não é o que entra que contamina, mas sim o que sai. Então é dentro da pessoa que está o problema, não é no exterior, é dentro dela, é no interior dela. Se ela não tem o altar de Deus, o templo do Senhor, que ela é o templo do Senhor, se não tiver santificado, o Espírito Santo não vai habitar. Se o Espírito Santo não habitar dentro dela, ela não consegue nada, ela não resolve nada. Então a santificação está dentro de mim, eu tenho que me santificar. E como que eu vou me santificar? Parar de me envolver com coisas
que não me edificam, com mentiras, com fofocas, com filmes pornôs, com filmes de sensualidades e outras coisas mais, música ou ambiente que as pessoas vão sabendo que ali tem palavrão, tem bebida, sabendo que ali tem as coisas erradas e a pessoa está lá. E isso traz para ela o mal, faz com que o templo do Espírito Santo seja rachado. E aí ela não consegue se firmar em nada, não consegue conquistar em nada, e aí ela bota a culpa em Deus. Deus não quer saber de mim, Deus não ouve a minha oração, Deus isso e Deus aquilo. Mas ela não tem a hombridade de dizer, foi eu que errei e por isso eu estou pagando o preço. Lembro muito bem do Espírito que fez isso lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quando Deus foi falar com Adão, ele botou logo a culpa em Eva. Ele disse, mas foi Eva, mas ele primeiro culpou a Deus. Ele disse, a mulher que tu me deste, já botou a culpa em Deus. Assim são muitos hoje. O mesmo Espírito que habitou em Adão, quando ele peca, está habitando num monte de gente dentro das igrejas, e as pessoas estão saindo, abandonando, sabe? Sai resmungando, reclamando, fala mal do líder da igreja. Olha, uma bagunça, espiritualmente falando. Por isso, muitos estão pagando o preço. Mas você, meu amigo, minha amiga, está sendo orientado, orientada. O Senhor Jesus te ama, Ele não quer perder você, Ele não quer que você quebre a sua cara, Ele não quer que você viva uma vida de maldição, até porque Ele disse que veio para te dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida, que a primeira é a salvação, e uma vida terrena abençoada. Então, abrace a fé, abra o seu coração para o Senhor Jesus entrar. Se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Se você se afastou, volte. Se você está dentro da igreja, mas você ficou oscilando na fé, faz um jejum, faça uma oração por você. Começa a buscar se santificar. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a resposta que você precisa. O Senhor Jesus, em João, capítulo 15, do versículo 1 em diante, ele fala que ele é videira. E se alguém está nele, dá fruto, e se der fruto, o Pai limpa para que venha dar mais. Então é sempre crescimento na presença de Deus. Se você não consegue crescer na presença de Deus, é porque há um problema. Ou você não está na videira, ou você realmente não quer servir a Cristo. Mas se você quer mudar essa situação, então ouça o que eu estou falando. Disse uma certa vez o Senhor, se tu creres em Deus, serás salvo. Se creres nos meus profetas, prosperarei. A prosperidade, ela está numa vida abençoada na família, na sua saúde, na sua vida espiritual e também na sua vida financeira. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Não recua, não abra mão das promessas de Deus que Ele fez na sua vida. Ele escolheu você. Pense nisso. Que o Senhor Jesus te abençoe.